Tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A galera voltou do almoço aí daquele sonho, né? Agora, vamos animar, conto com vocês. Ó, a Thalita falou que vai ter depois ali o registro. Por favor, dê um pouco de feedback para não chorar depois, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o atendimento ao cliente. E eu trouxe esse tipo, fazendo diferente para fazer a diferença. Como vocês já devem ter notado, o meu perfil é um pouquinho mais extravagante, um pouquinho diferente do habitual que a gente vê no extrajudicial no dia a dia. Vou deixar aqui por enquanto, tá? A gente vai falar aqui, primeiramente, sobre o conceito de atendimento ao cliente, apesar de vários dos colegas aqui já terem apresentado um resumo deles para vocês, e aquilo que eu mais atuo além do de dentro do balcão, do extra balcão, que são os canais de atendimento digitais, as redes sociais, sites e aplicativos, e um termo que inclusive está na minha bio do Instagram, humanizando e digitalizando. Porque eu acho que a gente não pode inverter a ordem que estão tentando inverter nos dias de hoje, que é humanizar as inteligências artificiais e as tecnologias e robotizar o ser humano. Então a gente tem que entender que nós estamos aqui como pessoas, falando para e com pessoas, e vamos utilizar as ferramentas tecnológicas para melhorar esse atendimento e essa proximidade, e não o contrário. Nossa, gente. Conceito de atendimento ao cliente. A Thalita me passou um modelo, né, para eu ter de base com 40 slides. Eu consegui resumir em 4 pontos. Compreensão das necessidades do cliente, escuta ativa e empática, identificação das necessidades específicas, e quem lembra lá do Código de Normas, peculiaridades locais, personalização do serviço, que para mim é um dos pontos principais, se não o ponto principal. Compreensão das necessidades do cliente. Quem é o seu cliente? Quem aqui fala para mim quem é o cliente no extrajudicial? É só o usuário do balcão? Quem mais seria o cliente do extrajudicial? Das serventias? Alguém junto aí? Também, mas eles não deixam de ser usuários. Os clientes do extrajudicial são seus colaboradores, o próprio oficial, o próprio tabelião, as empresas prestadoras de serviços e principalmente a comunidade onde a serventia está alocada. E quando eu falo comunidade, não é só o usuário que vem no balcão, é a sociedade como um todo, todas as instituições, escolas, hospitais, prefeituras, enfim, todos os órgãos. E você tem que saber fazer o quê? A análise e compreender as necessidades de cada uma dessas instituições. O que elas vão procurar na nossa serventia? O que elas estão, qual dor elas têm e o que elas estão querendo que a gente solucione. Escuta ativa e empática. Aqui a gente entra num ponto que eu acredito que muitos dos escreventes e atendentes de balcão têm às vezes ainda um pouco de dificuldade. Porque quantas vezes você não recebe a mesma mensagem, a mesma pergunta daquele mesmo cliente? Sabe aquela história? Eu vi a colega falando que ela roteirizou a mensagem no WhatsApp. Eu também. Se vocês mandarem um olho no nosso número lá, vocês vão ver que eu até desenhei, eu coloquei os emotions. Calendário com o dia da semana que funciona, vocês vão lançar, reloginho com o horário que funciona, atendimento, o e-mail, aqui o e-mail, o WhatsApp, E ainda assim a pessoa recebe aquilo, dá 5 minutos, ela, até que horas o cartão fica aberto? Se quiser vir, pode vir. Ali eu roteirizei e especifiquei. A nossa especialidade brasileira, ela é registro civil com notas. Você coloca lá, se o cliente quer o usuário para LCPM ou se ele quer para notas. E sempre tem gente propaganda pelas cidades que não é só bonito, que bom. Identificação das necessidades específicas. Aqui na capital é muito diferente do interior.
Eu vi que muitos se espantaram quando eu falei que a nossa serventia é tão pequena, mas só tem um funcionário que sou eu e o oficial registrador, que é o Rafael, meu esposo. Pois é, mas apesar disso, nós fomos por um bom tempo deficitários e hoje, graças a Deus, não somos mais. Eu entendi as necessidades dos nossos clientes e entendi que os nossos clientes que tinham necessidades não estavam só naquele âmbito. E aí a gente volta para essa primeira aqui, compreensão das necessidades do cliente. Os nossos clientes estão em todos os lugares. Nós aqui, nesse momento, estamos sendo clientes uns dos outros. Né? Vocês estão, em tese, vendendo o tempo de vocês para a gente que está aqui falando, que é a Thalita que está organizando esse evento, nós estamos vendendo para vocês a nossa mensagem e vocês estão comprando ela. Dedicando seu tempo, dedicando sua atenção. Personalização do serviço. O que vocês acham que é personalização do serviço nos dias de hoje, pleno século XXII? Então, interagir, gente, ajuda aí, ficar gravando ali depois, ó. Eu acho que é justamente a compreensão da necessidade e você atender àquela necessidade específica. E assim, o que você acha que hoje os clientes buscam e de que forma você acha que a gente pode personalizar esse atendimento? Um atendimento cara a cara, humanizado, que você dá uma atenção especial para aquele usuário, para aquela necessidade dele. Fazer com que ele sinta que você o conhece, como se ele realmente, às vezes, mesmo pelo atendimento virtual, estivesse na sua presença. É uma excelente maneira. Personalização dos serviços é exatamente isso. Você identificou o seu cliente, identificou onde você está, aonde você está atuando, o que ele está buscando, quem é esse cliente, para dentro da realidade dele você entregar o melhor serviço, com a melhor qualidade e sempre com muita atenção escutativa e empática. Aqui eu fiz um resumo, mas agora a gente vai para uma parte que eu gosto muito. Canais digitais. Todo mundo aqui já usa? Vou perguntar, quem aqui usa o WhatsApp? Levanta a mão. Quem aqui usa e-mail? Levanta a mão. E quem aqui atende cliente por rede social? Levanta a mão. Pois é, se eu falar para vocês que a gama de clientes que está aqui procurando a gente, precisando do nosso atendimento, é gigante. Quem aqui tem perfil da sua serventia? Perfil parado ou perfil movimentado? Poucos, né? Então, o WhatsApp, que é uma ferramenta que eu acho que na pandemia veio e salvou muitas serventias também, a gente conseguiu personalizar, conseguiu acelerar o atendimento de muitas maneiras e de muitas formas. O e-mail, hoje, realmente, no nosso cartório, ele fica muito mais para as instituições. Por exemplo, na junta militar que a gente tem que fazer mensal, a prefeitura da cidade, da nossa comarca, aceitou que a gente faça o envio de e-mail. Então, só escaneio, coloca um comprovante e impresso. Ok. A divisória. E alguns, ainda advogados, que procuram lá pelo TJ os nossos dados, acabam enviando solicitações para certidão de servidor, para dúvida de inventário. Mas o meu público, hoje vem em 75%. Eu fiz, não está aqui o gráfico, mas nossa rainha das métricas, né? Está ali. Vem das redes sociais. Instagram também. Mas não só ele. Facebook, da geração nossa, dos anos 80, ainda que é o maior público. Instagram, que a gente chama da geração Z, que é um intermediário. O YouTube eu vou falar um pouquinho para vocês, daqui a pouco a respeito do podcast, mas é um excelente instrumento de captação através da informação educacional. Transmitam o conhecimento daquilo que vocês fazem através de videoaulas, através de lives, enfim, pelo YouTube. Vocês não têm noção de quantos colegas nesses quase 14 mil cartórios pelo Brasil buscam informação aqui. Às vezes eu recebo mensagem no meu Instagram, que a pessoa viu um videozinho lá e tá lá nos dados, ela me procura. Facebook eu tenho 2 perfis, o do cartório
e o meu pessoal. E aqui eu movimento os dois. Aqui é onde eu mais compartilho fotos, principalmente dos casamentos, sempre com a LGPD valendo as autorizações dos Nubanks lá para transmitir as imagens, os informativos. Na nossa comunidade ele funciona muito, porque a maioria do pessoal já um pouco mais experiente de vida, ainda utiliza muito o Facebook e eles seguem a nossa página como se fosse um jornalzinho. Vocês lembram daqueles jornalzinhos de domingo? Eu não sei se o tal ainda tem banda, no interior ainda tem uns. E aí, eles acompanham por lá. Ah, vai ter feriado, não vai ter expediente. Ah, eu vi o cartório postou lá o bannerzinho que estaremos fechados e retornaremos em dia tal. O Instagram, ele mudou a minha vida. E mudou a vida da nossa serventia. Posso falar assim, sem medo de errar. Por quê? No final vocês vão ver o meu perfil. Não sei se alguém aqui já me acompanha ou não. Mas através do Instagram eu me conectei com vocês, com os colegas. Então eu comecei a ter uma visão mais ampla de outras realidades e de outras aplicabilidades da nossa rotina de dia a dia. E eu vou falar para vocês uma frase que eu escutei tanto, eu nem acredito que eu vou estar repetindo aqui. Mas quem não é visto, não é lembrado. E eu vou completá-la para vocês. Quem não é lembrado, não é procurado. Ah, Dani, mas os cartórios a gente sempre vai precisar. Hoje, vocês estão acompanhando a evolução tecnológica de 20 anos que a gente teve em 2 pela pandemia. Vocês acham que isso não pode acontecer mais uma vez? Ou que isso não vai acontecer com o tanto de evolução que a gente já tem tido por aí? No Brasil, às vezes a gente nem tem tanto contato, mas eu gosto de acompanhar. E lá fora, eu estava até conversando com um amigo meu, que é a Cat. Ele falou que ele foi no McDonald's e quem fez o lanche para eles lá foram robôs. Não tinha mais nem, não era só o totem para autoatendimento, para pegar a senha. O mecanismo de montagem já era todo automatizado pela inteligência artificial. E eu preciso achar esse vídeo, mas eu vi na Alemanha, salvo engano, uma humanoide atendendo como uma secretária de expediente, como nosso auxiliar no balcão. YouTube é a escola da vida hoje, né? Quem aqui, quando tem dúvida de alguma coisa, vai lá no YouTube procurar? Levanta a mão. Quem aqui segue o primeiro perfil da nossa área que eu segui, vamos ver se todo mundo vai concordar. Deu verso. Logo do DG. Aí eu estou fazendo um olho de cobertura lá, deixando ele. Mas professor Salomão, tantos colegas, José Laverde, vamos aí, gente. Marta Beres. Os vídeos eram maravilhosos. E vocês acham que só eu e vocês vamos lá? Os nossos usuários, os nossos clientes também. Estávamos falando agora há pouco sobre os sistemas automatizados de atendimento. Eu até tinha tirado a logo aqui da empresa que faz pra gente. Não sei se a comunidade permite. Mas esse site foi criado na pandemia e ele realmente salvou a gente da falência. A gente chegou num momento lá que não sabia mais o que fazer com a quantidade de órgãos para uma cidade tão pequena para dar vazão e conta, não só de receber, mas de registrar. E eles criaram para a gente, a Demaria, o site de autoatendimento. Aqui vocês vão ver nos slides mais para frente a respeito do horário de atendimento, agendamento. O próprio cliente entra e coloca todas as informações. A gente aqui não vai aparecer para vocês, porque eu tive que cortar, senão não ia aparecer no slide. Mas tem água para nascimento, pré-registro de nascimento, pré-registro de casamento, pré-registro de óbitos. A gente pode criar pré-registro para notas. E aí você pode selecionar, especificar dados, inventários, divórcios, para o cliente já lançar as pré-informações. E no final ele gera um arquivo simples, XML, que chega no seu e-mail. Você só faz um Ctrl+C, abre o módulo no seu sistema do Demaria, Ctrl+V e está tudo lá pronto só para imprimir. Eles até foram gravar comigo em Roseira, acho que foi 2022, né, Rafa? Não salvo engano, foi no final de 2022. Porque a gente fez um casamento, uma habilitação de casamento em menos de 4 minutos. Isso lá em 2022. E quando eles criaram esse sistema, eles criaram com a intenção única exclusivamente da pandemia, mas foi tão bom, e assim, todos os clientes da Demaria gostaram tanto que eles mantiveram para a gente depois. E aqui vocês podem ver que tem o pré-atendimento e o reagendamento. O
cliente não pôde ir naquele dia e horário, ele entra aqui pelo celular dele, eu não vou, depois eu até mostro o número que eu estou usando para gravar agora. Mas é em 2 cliques. E aí vocês vão falar, nossa Dani, legal. Para mim, que sou uma pessoa só, para atender uma cidade de 11 mil habitantes, isso me salvou, meu Deus. Aqui, ó, eu dei um printzinho da tela para vocês verem. Você só entra com o seu e-mail, dá o OK, ele vai te lançar para essa tela. Tá vendo aqui? Eu só consegui manter o programa de prestação de casamento, mas tem uns outros serviços. Aqui você vai colocar a solicitação que o usuário quer, ele coloca lá, nome, telefone, gera essa telinha, ele dá incluir e já vai para o calendário. Aí a gente está falando em evidências para quem quer o PQTA, comprovar tempo de atendimento. Próxima tela. De 10 em 10 minutos, aqui você pode editar, colocar de 15 em 15, de 20 em 20. E com um detalhe que eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito extenso os slides, você pode separar o horário por tipo de serviço. Então, numa serventia como a minha, que a maior parte é registro civil, fica todos esses horários para registro civil, mas eu posso deixar, por exemplo, no período da tarde, que normalmente o pessoal procura mais o Rafael para notas, vou colocar lá, das 2, das 10, das 15, exclusivo para aquele serviço. A pessoa já vai chegar com assim e já vai direto para a sala dele. Finalizou? Ele já gera um protocolo no sistema, ele já gera um protocolo e encaminha para o e-mail do meu cliente, e eu não tenho mais problema de ficar com aquela fila gigante, por eu ser um cartório de uma cidade pequena, com aquelas 4 pessoas que vão acompanhar 4 ficam, fofocando. E a doutora Priscila comentou? E uma só que vai fazer o serviço, porque ela chegou lá, se é uma segunda via de certidão, que a gente estava falando de conseguir tirar a certidão na hora, eu recebi isso aqui às 2 da manhã, eu cheguei no dia seguinte, eu já tirei essa certidão do meu cliente, chegou no balcão, tá aqui a certidão. Ou seja, ao invés do prazo de 5 dias, o encantamento dele, com a agilidade que a tecnologia proporcionou que eu entregue para eles, já conquista, já fideliza. Apps notariais. Essa é a tela do meu celular. Quem tem? Isso aqui são de todos nós, tá? Todas as especialidades estão aqui. Todas. Aplicativos de cada uma das nossas centrais. O que não está aqui ainda, porque eu não baixei, é o OnCEP, mas o OnCEP, na verdade, é só um host que guarda todas essas centrais de aplicativos. Aí vocês vão falar para mim assim, legal, Dani, nossa, para que serve isso? Vocês já pensaram, o colaborador de vocês, eu sei que muitas serventias, acho que até no RI não são todos ali em Guarulhos, Júlio, que podem utilizar durante o expediente, mas a facilidade do seu colaborador ter isso aqui para ofertar para o seu cliente, ela é imensa. O impacto da sensação e do sentimento de agilidade ali, de realmente que ele está sendo assim, atendido com excelência, é gigante. Eu vejo isso porque às vezes a gente chega lá no balcão, o usuário vira para mim e fala assim, eu tentei pelo site. Você pergunta para ele que site. O que vocês acham que ele responde? Google. O Google. Todos vocês aqui já utilizaram desses aplicativos das nossas centrais? Criem na tela de vocês, se possível, baixem esses aplicativos e criem. Depois eu até mostro como é que está no meu celular. Criem esse roteirinho ali dentro. É simples, é fácil. Estava até mostrando ali para a Vânia, CRC. Se eu entrei aqui agora, em 2 minutos eu já olho lá. Tem 3 mandados de CRJ para segunda-feira, tem 2 mandados de... tem uma devolução, o colega devolveu por algum motivo, não vi. Enfim. Sem PROD, registro civil para o usuário, e notariado, o Zoom, que às vezes a gente usa para o notariado e até mesmo para atender alguns clientes que preferem ser atendidos pelo sistema mais tecnológico, vir para a conferência dos documentos oficiais, carteira digital que às vezes eu utilizo para CNH, registradores, ONR, a gente que é de volta sabe como também salva vidas, às vezes para adiantar já para o cliente na escritura, você já coloca lá no orçamento. Esse CRC registro, que é o nosso acesso pessoal, RPPJ,
também para você poder fazer as solicitações de conferências, e o Teams, que às vezes precisam montar, principalmente para quem tem cartório maior, montar reunião da equipe. Eu coloquei que todos esses são apps notariais, porque todos eles, a utilização e a aplicabilidade é para servente extrajudicial. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Aquele site que você mostrou, é um aplicativo específico ou foi a empresa que desenvolveu isso tudo para você? A empresa que desenvolveu tudo isso para os clientes. Tem algo que eu posso falar? É mensalidade? Não, é mensalidade. Eles têm uma precificação por móvel. O que eu vou falar para vocês? Esse eu não tenho como te passar, porque quem aderiu na pandemia não teve custo. Entendi. Quem aderiu na pandemia, eles mantiveram como um bônus de fidelização aos clientes. Vamos falar do conjunto? É o De Maria. A empresa é a De Maria. Até vou ter, acho que, um encontro com o Agnaldo agora no final do mês. Tá. Eu tenho uma pergunta. Como você tira férias? Não tiro, fazem quase 15 anos, né, amor? Nossas férias são feriados, gente. O pessoal do interior, vocês podem ir, mas cartorário no interior só tira férias no feriado. Softwares e apps. Também, para quem tem cartório pequeno, um pouco maior que o nosso. Aqui eu não sei se está dando para enxergar, porque para mim de pertinho aqui não está tanto. Mas são algumas inteligências artificiais, e aqui vocês vão ver que são softwares, porque tem diferença. Senão meu irmão que trabalha com análise e desenvolvimento, ele me mata se eu falar errado. Tem os sites e tem os softwares, né, os aplicativos e os softwares. Os softwares normalmente só servem para ser utilizados em computador, extensões do Google Chrome. Os aplicativos, qualquer celular, seja ele Android, iPhone. E aí aqui eu tinha separado para vocês, eu até cheguei a postar no meu Instagram, como spoilerzinho. Aqui, ó, para texto, as principais para pesquisa, para você criar logo 3D. Aqui te fala para quem quiser começar a gravar vídeo na internet e tiver vergonha. Eu também tinha, agora tem vergonha de falar para as pessoas, não tenho vergonha de falar para o celular, olha isso. Códigos para vocês que quiserem dar uma aprofundada, aprenderem a criar programas. Imagens, aqui tem um muito bom, não estou enxergando agora aqui no slide. Mas para melhorar, por exemplo, a gente às vezes vai tirar foto com o celular, fica legal, ele melhora a resolução. E no Canva também, tá, gente? Vou falar depois um pouquinho do Canva para vocês. Vídeo, eu gosto muito do Flick, do CapCut e do próprio YouTube. E aqui, personalização e experiência do usuário. Olha que bonitinho aqui a humanização agora. Esses aqui, como vocês já sabem, a nossa serventia é pequena. E o maior público do RCP é o público carente. De cada 10 habilitações de casamento, 8 são com declaração de pobreza. Já celebrei casamento, porque daí a gente também avisa, a gente faz a bloco. A gente é mãe. Na pandemia, vocês imaginem esse cenário que vocês estão vendo aqui. Aquele é nosso balcão. Atrás de mim um colchonete com o meu filho, porque eu não tinha como deixar ele com ninguém, era só nós 3. O Rafa, para me ajudar, ainda estava interino numa outra comarca. E eu fiquei quase 4 anos, né, junto com ele, mas com boa parte dessa responsabilidade comigo. Aí eu mandei fazer um buquezinho vermelho e um buquezinho nude para as noivas. Já celebrei casamento em que o rapaz chegou de bermuda, todo sujinho, um boné, tinha acabado de sair do trabalho, e foi lá para casar. E já fui até procurada na academia, porque o casamento estava marcado para 5 horas, o noivo apareceu 6h30. Eu tinha fechado o cartório, minha mãe do noivo foi atrás de mim, que socorro. Pelo amor de Deus, senão esse menino não casa. Dani, e o depois? Certo? Gente, e depois? E você casou ele? Casei. Eu saí, pedi só crédito, a mãe e o irmão foram me buscar lá na academia da cidade. E aí eu pedi licença, eu estava já de roupa de ginástica, enfim, pedi para voltar a esperar.
voltamos e a gente celebrou. Porém, passou alguns anos, houve o divórcio. Vocês querem saber o que mais? Não, eles não casaram de novo, mas ele já casou com outra e já deu entrada no divórcio. E aí, só que detalhe, se é esse é o cliente recorrente. Olha, acho que um dos mais peculiares, voltando finalizando a brincadeira, foi um casal que a gente casou eles por 3 vezes. O mesmo casal. Mesmo casal. Três vezes. Depois disso, não separaram mais, acredito que eles estão aí terminando de ser mandado. Casaram ontem de novo, então. E aí, nessa personalização, esse carinho, esse entendimento da população, é que às vezes realmente aquele vai ser o único momento. Não vai nem casar na igreja. Só vai ter ali aqueles 5 minutos da leitura. Muitas vezes é só isso mesmo. Então eu quis fazer um agrado, quis criar alguma espécie de memória, de lembrança afetiva, né, para aquele momento, e pedir para que fizessem esses 2 buquês. Eu não sei porquê, gente, eu sou apaixonada nesse buquê vermelho, mas elas só usam nude. E aqui, esse aqui está lá no nosso balcãozinho de atendimento. Isso aqui foi uma estratégia de gatilho psicológico forte, é real, tá? De técnica de persuasão. Eu coloquei um baleirinho, está escrito: tenha um feliz dia, adócio. E aqui eu coloquei aqueles minutos de sabedoria. Tire uma reflexão para o seu dia. Já teve gente chorando no balcão, o pessoal vai lá e abre e fala: posso tirar foto e mandar para minha mulher? Pode. Por quê? Porque o cliente das regiões menores, que são mais carentes, eles querem ter aquela sensação de que eles não estão indo só para entregar o dinheiro dele para a gente, mas que eles também estão levando alguma coisa. E isso aqui acabou com 99,9% das reclamações que eu tinha deles no balcão, me xingando, falando que os cartões só tiravam dinheiro do povo. Porque eles chegam lá, aí eles, nossa, tem uma balinha pra gente, pode pegar? Porque eu falei: não, é pro cliente. Nossa, vou pegar, chega lá, é uma, leva 3. E essa reflexão do dia é porque eu percebi, vamos lá, peculiaridades locais, que infelizmente na região que a gente atende, as pessoas elas têm uma problemática cultural de dentro das suas casas, dos seus relacionamentos pessoais, que possivelmente nessa última palestra a gente vai ouvir falar um pouquinho. Eu também sou terapeuta integrativa, ao longo desses anos eu também me especializei, na verdade, em fitoterapia e terapia floral. E isso aqui veio muito com isso, para eu tentar trazer um momento de descontração, de distração e também de consolo, de acolhimento, porque muitas vezes as pessoas chegam lá e não tem nada a ver comigo. Muitas não vão ver, 100% não é comigo. Mas elas estão precisando desabafar. Então, ao invés de elas desabafarem comigo e em mim, elas vêm ali e pronto, elas desabafam no livro. Conclusão: o simples funciona. Se você fizer bem o básico, ele se transformará no extraordinário. Aí eu deixei o que todo mundo gosta: café. Afinal de contas, todo mundo você vai, você sai daqui 5 minutinhos, quero ter um cafezinho. Aí a gente vai voltar um pouquinho, a conclusão vai ser mais extensa, que eu quis apresentar tudo para poder esmiuçar. Porque aquelas assim, gente, para mim é assim que funciona. Vai dar mais certo. Essas aqui são as redes sociais. E aí a gente vai voltar depois lá para aquele segundo slide que eu mostrei para vocês. Meu perfil no Instagram, meu perfil no Facebook e o podcast. O podcast ele trouxe uma visibilidade para o Rafael que até então o Rafa não tinha. Ele fez com que os colegas, os usuários e os clientes vissem quem era o tabelião na nossa cidade, quem ele existia na região, começassem a buscar mais sobre os nossos serviços, sobre a prestação de atendimento. O Instagram hoje me conectou com o meu
eu falei para vocês, com muitos dos nossos colegas, e me permitiu também trazer para a população voz ao que a gente faz. Porque se vocês depois derem uma olhada lá, nem precisam me seguir, mas olhem o conteúdo, vocês vão ver qual é o diferencial. Eu falo sobre as tecnologias no atendimento para o usuário, que ele não precisa falar que a gente é burocrático, que a gente é lento, que a gente demora, que a gente não... Nossa! Ele pode resolver a vida dele em um clique. Quando ele chega no balcão para reclamar comigo, eu falo, o senhor já usou o nosso aplicativo? Ele, nossa, mas vocês têm? A gente tem. O empresariado, o senhor não precisa mais vir aqui para reconhecer a firma. Nossa! Ah, mas é aquela pessoa de idade. Sempre tem um neto, sempre tem um sobrinho, sempre tem alguém em casa que tem um celularzinho. Um Androidzinho daquele JS2 lá de 1999, mas tem. Todo mundo tem. Então, se ele tem condição de falar no WhatsApp no grupo da cidade, ele consegue entrar no nosso aplicativo e fazer essas solicitações por lá. Ah, mas você me auxilia? Claro, tem prazer que o senhor vai vir aqui hoje, depois a gente só vai se falar. Vamos lá. Posso só fazer uma observação? Então, acabou de cair por terra aquele questionamento que algumas pessoas falaram, mas lá na minha cidade tem muita gente simples, lá na minha cidade as pessoas não conseguem acompanhar a parte tecnológica para fazer serviço virtual remoto. A gente precisa educar. A gente não tem bola de cristal para saber que você oferece isso. O e-notariado ele não vai alcançar todos os usuários. Então é sua responsabilidade falar para ele, ó, primeira vez a gente faz juntos aqui no cartório, a partir de amanhã só virtual. Você toma o café da sua casa e toma o café da minha. Exatamente. E exatamente isso que eu faço. O meu conteúdo hoje, ele é 100% educativo, mas não é conteúdo técnico. Vocês não vão ver lá a gente ler um ou outro vai, mas provimento, artigo e lei. Meu sistema de educação é vamos facilitar o entendimento do acesso aos nossos serviços. A gente tem hoje em torno ali de Roseira de uns 70% da população que ainda está numa faixa etária entre os 35 mais. Daí, né, a gente não contabiliza 35 para cima. Porém, isso tende a reduzir não só lá, em todas as regiões. O público hoje, meu filho tem 15 anos. Meu filho, vocês acham que ele vai no cartório? Que eu pedi a certidão dele? Vocês acham que meu filho vai querer no cartório para reconhecer uma firma? Olha o sotaque do firma. Não, já é 100% pelo celular, já tem o celular lá. Então, assim, esse é o conteúdo que eu faço. A gente estava até desenvolvendo, eu estou trabalhando, vocês vão ver daqui uns dias por aí, aqueles videozinhos tipo a turma do TikTok. Ah, não acredito, cartório do TikTok? Não é possível. Gente, se vocês acharem que isso é o fim do mundo, eu vou dizer para vocês que o fim vai ser de vocês. Mas até agora só de cartórios privados. É aqueles que oferecem o menor preço em tal lugar. Mas aí a gente tem que ficar atento porque muitos são despachantes, não são cartorários. Mas utilizam, não, mas não só esses. Eles utilizam o nome de cartório. Eu falo que são cartórios privados porque mas aí a gente tem que exatamente corroborar e vocês têm que vir dar voz e dizer que eles não são cartórios, eles são despachantes. Eles ocupam o espaço que você Exatamente. Eles estão fazendo o quê? Eles estão pondo a cara, eles estão se expondo. O mais visto vence o melhor. E aí vocês vão falar assim, eu escutei essa frase, eu fiz esses mesmos posts de vocês, eu também, como você está falando isso, você não sabe a nossa realidade, mas infelizmente você é bom, venha se fazer serviço. As pessoas precisam saber que você é bom. As pessoas precisam saber do teu potencial, que o teu cartório tem lá uma cafeteria dentro dele, tem lá um garçom servindo, tem um estacionamento para quem quiser, ele tem que ficar rodando, buscando para procurar. Ele precisa saber que o oficial, que o tabelião, que o carnês tem conhecimento. Ele precisa saber o que aquele cartório está produzindo. E aí vocês vão falar, Dani, a gente já tem tanta coisa para comunicar, você ainda tem que a gente fazer na internet. Eu tenho que ir, porque o único
funcionário que eu tenho no cartório sou eu. Quem aqui tem mais de 2 funcionários na serventia? A maioria. Então, vocês têm colaboradores que podem ser o rosto da serventia. Vocês têm colaboradores que podem estar falando da empresa, do trabalho da empresa, podem estar sendo aquele feedback do cliente da própria empresa. Acho que eu não coloquei o slide, não coloquei mesmo, gente. Aqui no Instagram, o que funciona muito para mim hoje, regional, e aí a gente vai entrar num outro embate. É proibido, e antes que estão ouvindo, ele fala assim, cartório não pode fazer publicidade, não mesmo. Então, você não pode fazer publicidade do tipo que a gente já viu aí nos despachantes. Venha e compre comigo. Mas você pode fazer publicidade educativa. E eu bato na tecla. A gente está numa era, tem gente que fala que é do infoentretenimento. Então, a gente está na era da educação com entretenimento. Como a educação básica ela já foi desmantelada, a gente tem hoje as redes sociais e as pessoas de bem dentro delas para trazer essa educação, esse conhecimento para essas pessoas que estão em busca. Principalmente os jovens, que é hoje o meu público-alvo, que é dos 15 aos 20, 25 anos. É esse público que eu quero trazer para dentro das serventias, não só da minha, mas da maioria dos colegas. É esse público que eu quero que entenda que quando o pai vira e fala que o cartório só serve para roubar o país, está errado. Que o cartório serve para dar segurança jurídica. Que o cartório serve para que ele tenha segurança em todos os atos da vida dele. Inclusive, se não houvesse cartório, ele nem sequer existiria para a sociedade. Afinal de contas, cada um tem registro de nascimento ali no registro civil. Que para ele poder comprar uma casa, ele tem que ter feito a certidão dele de nascimento, ele tem que ter lavrado a escritura, e que aquela escritura, se ele fosse fazer para um particular de direito, ele pagaria 50 vezes mais, porque daí o advogado pode cobrar o valor que ele quiser. Enquanto na tabela ele vai cobrar aquele valor X e vai ter um assessoramento jurídico. Afinal de contas, tanto os colegas que atuam na advocacia quanto os nossos oficiais tabeliões, todos fizeram a mesma faculdade de direito por 5 anos, a grande maioria. Só que com uma responsabilidade muito maior em cima de quem está à frente de uma serventia extrajudicial. Vocês querem perguntar, gente? Pode perguntar. Oi, sim. É uma dúvida. O Facebook, o Instagram, você deixa aberto para perguntas? Sim. Inclusive, antes de vir para cá, eu fiz um vídeo com o Rafa, a gente está gravando podcast agora no estúdio, e eu postei um recorte, e através desse recorte teve até uma cuidadora do cliente, mandando perguntas para saber a documentação de inventário. Recebo muito dúvidas sobre casamento e principalmente sobre divórcio. Gente, no Instagram vocês vão ver, porque a pessoa quer se divorciar. Não tem aquelas fotos de Isso demanda muito tempo? Como que é a sua experiência? Porque a minha experiência manual no início, sim. Porém, aquela parte que eu mostrei para você dos softwares e aplicativos, a automatização do chatbot para perguntas básicas e triviais, ela leva assim 2 segundos. Então, eu já recebo filtrado. Então, por exemplo, ele mandou mensagem no Facebook do cartório, ele já é direcionado para o nosso WhatsApp, ele já escolhe qual é a dúvida que ele quer tirar, ou se ele quer um pré-atendimento, já entra lá para ele o link do site, para ele entrar no site da Demaria e fazer esse pré-atendimento. O próprio WhatsApp Business Comercial, quando você não tem a versão comercial paga, que é a normal, que normalmente a maioria usa, ele dá até 10 respostas rápidas, gente. Vocês podem colocar lá. Vocês pegam quadro, voltam a falar. Cartório está aberto? Né? Mas só para entender, então você não responde ali, você encaminha ele para o WhatsApp. Isso, então, a maioria sim, não, a maioria sim, mas às vezes, quando eu estou com tempo, né, só vai tempo para cá, então, eu ainda respondo diretamente. O meu medo é não responder por falta de tempo e depois criar. Então, mas aí que tá, essa falta de tempo vai demandar do volume de serviço que vocês têm. Como a nossa comarca é pequena, apesar de vocês estarem vendo ali que eu já estava com mais de 13 mil seguidores, mais de 13, a grande maioria é da própria cidade. Então são clientes recorrentes ali, clientes do meu dia a dia. Eu já sei que a hora que ele mandou um oi, eu já sei quem é, eu já consigo
Numa capital, por exemplo, você teria realmente que ter pelo menos 1 ou 2 funcionários direcionados só para isso. Acho que vocês já devem ter visto vários colegas aqui, que inclusive às vezes colocam vaga de emprego para a pessoa só estar lá respondendo no WhatsApp, respondendo nas redes sociais. Hoje tem até cargo dentro de cartões aqui. Eu conheço colegas que têm esse setor. Tá? É isso mesmo. E o Dani, você usa uma versão paga do chatbot, é isso? Isso. Tá. Qual que é que você faz de automação? De automação? Não lembro o nome, tá? É que já faz tempinho aqui. Tá, aqui que eu fiz aqui. Olha, gente, eu não vou lembrar o nome para falar para vocês, mas depois eu pego no meu celular ali e mostro. Hoje em dia, quantos clientes vão presencialmente no cartório? Em torno de uns 8 por aí. E quantos você atende Por dia online? remotamente online? Em torno de 20. Tá. Para tirar dúvida, não todos para serviços, a maioria para tirar dúvida, pedir documentação para casamento, pedir documentação para escritura, tanto eu quanto o Rafael, tá, gente? Assim, não ficou tudo sobrecarregado comigo. O Rafa hoje também tem o WhatsApp comercial voltado para o atendimento dele. Quando é para notas, vocês monitoram o envio do orçamento até o fechamento? Sim. O Rafa faz toda essa parte de estrutura. Eu recebo, eu faço análise documental, a gente vai lá, né, fazer a conferência parte a parte. Documentação pessoal das partes, quando é imóvel, cumprimento. Documentação do imóvel, matrícula, guia de TBI, certidão do valor venal, carnê de PTU do último ano, certidão do valor venal. Documentação, me ajuda aí, que deu branco para poder Basicamente é isso. Vocês podem ver que eu estou fazendo o que eu estou falando? É só isso mesmo. Então é só isso mesmo, gente, quando eu escrevo, lembrei certinho. Então, basicamente é isso. E o atendimento personalizado, gente, é voltado realmente para você entender o seu público no dia a dia, que é aquele público mais antigo que eu atendo lá mesmo, essa humanização. As pessoas, quando elas vão no cartório e xingam a gente, elas não têm que xingar a gente. Elas estão indo buscar acolhimento, elas estão indo buscar entendimento, elas estão indo buscar alguém que recepcione aquilo que elas não estão recepcionadas na vida delas fora dali. Então, muitas vezes ela chega lá com uma certidão, e isso aconteceu muito com a gente. De 1945, quando foi instalado o cartório, e o oficial, à época, entregou com os dados corretos, mas no assento não estavam os dados pertinentes. E aí você tem que falar, precisa fazer uma retificação. Nossa, mas eu passei não precisa fazer a retificação, tem que apresentar esse documento. Essas pessoas, elas são pessoas que realmente têm menos acesso à educação, menos, enfim, acessos básicos aos seus direitos de vida, e elas estão ali buscando alguém que vai dar essa recepção para elas. Como que você monitora o grau de satisfação do cliente? Pelos feedbacks do Google, do Instagram e do Facebook. Eles fazem depoimentos, tá? Essa é a melhor parte, os comentários. Essas são as evidências públicas. Fazem vídeos. Esse aí, para quem quer o PQTA, vai lá na página e já... Fantástico. Para todos que já me perguntaram, eu vou falar com cada palestrante para verificar a possibilidade de colocar o PowerPoint, os slides dele dentro do link do Google Drive, que a gente vai disponibilizar a partir de terça-feira, porque segunda-feira é descanso. A partir de terça-feira a gente manda o link do Google Drive para o WhatsApp de vocês, com toda a documentação e com a devida aprovação dos palestrantes, ok? Não, tá liberado, pode passar. Alguma dúvida? Que é sério, é diferente você falar no vídeo e você falar aqui, tá? Notícia, muita notícia. Peraí, tá chegando o microfone. O Tício. A gente vai dar uma de cabeça já pra ele. É que eu tinha montado um monte de coisa no meu celular, mas meu celular tá com o Rafael que tá gravando. Na verdade, não é uma dúvida, é mais uma dica da questão do Instagram. Recentemente a gente colocou o Parcela Express, né? O cartão de crédito. E eu fiz a publicação informativa que eu dava na parcela e fiz a publicação paga
abrangendo só a minha cidade mesmo, então só quem estava com o celular na minha cidade que viu essa publicação. Tanto que no outro dia teve várias pessoas que chegaram com as escrituras para registrar lá. Eu vi no Instagram que agora está passando um cartão de crédito, então agora tem interesse. Tráfego pago interessantíssimo. Então foi uma coisa que é mais uma ideia mesmo. Mas tráfego pago só é possível ser feito em perfil que não seja da serventia, é verdade? Ou seja, tem que ser um oficial, tem que ser um oficial do perfil do oficial ou um colaborador particular. Nosso código de ética proíbe, porque ele entra em captação indevida. Por exemplo, meu perfil ele não é, eu coloco lá qual é a minha função, mas meu perfil ele é particular. Tem o perfil da serventia. Se vocês entrarem lá, Cartório, Cruzeiro, São Paulo, tem o perfil da serventia, que é aqueles posts estáticos, um pouquinho de imagem cover, que é aquelas imagens editadas, bonitinhas, mas a serventia eu não faço nada pago, é só orgânico. Nos meus pessoais particulares de informativo educacional, esses eu faço tráfego pago, esse é possível. Só para quem não está ainda dentro desse linguajar, tráfego orgânico é publicar de graça, você vai publicar na sua frequência. Tráfego pago, você paga para o Facebook, e aí assim, se for para anunciar só no Face é um valor, só no Insta é um valor, nos dois é outro valor, e aí você determina a quantidade de tempo que quer que fique rodando, em que local você quer que fique rodando. Então, a abrangência, né? A abrangência, a gente chama de tráfego pago de impulsionamento. Turbinar lá no Instagram. Turbinar, tem o botão de turbinar, onde eles mais uma dica. Ali vocês vão ter diferencial de valor e de alcance. O ideal para quem quiser começar nesse mundo digital do extra mesmo, vir para cá junto com a gente falar da voz, é fazer pelo aplicativo do Meta, que não está ali, mas eu tenho também. Fazer ou pelo aplicativo ou pelo computador, você abre também pelo sistema do Meta. Ele tem maior alcance e um valor diferenciado na hora de fazer o pagamento. Eu ia falar para vocês um pouquinho do De Maria, que vocês também ficaram bem interessados. Eu queria ter trazido mais, mas acabei tentando deixar enxuto para não delongar muito. É que o De Maria ele tem um sistema de saque, que eu estava até mostrando para a Vânia, onde ele tem em cada módulo vídeos. Então, gente, eu estou com dúvida, e estou ligando lá, e estou demorando para aprender, porque eles nunca demoram, eles são muito rápidos. Você entra no sistema deles e eles já têm as videoaulas, e é passo a passo mesmo. Você entrou aqui, você vai clicar, primeiro botão, clique aqui na autenticação, depois você vai clicar. São vídeos assim extremamente fáceis que qualquer criança de 5 anos entende. Por favor. E é por isso que eles estão com a gente já há quase 20 anos. Uma observação, quem não tem site, se não quiser ir para a questão do Wix, que é um site gratuito, e quiser começar pelo Linktree, vocês podem colocar no Linktree o site do Calendly, que foi aquele aplicativo do quinto, e aí no primeiro Linktree você edita o nome. Então, o primeiro é o pré-agendamento e o segundo é o reagendamento. Pelo Linktree você pode fazer usando o site gratuito e o Calendly gratuito. E cada um vai com um quadro diferente e vai para a sua agenda, para a agenda do escrevente, enfim, de quem atende. Zero custo. Zero custo mesmo. Tá? E hoje tem diversos sites que você em 5 minutos consegue montar seguindo as normativas básicas lá, que agora a gente tem que ter obrigatório seu site informativo. Não precisa ser esse aqui. Você entra pelo Wix, você entra pelo GoDaddy e tantos outros domínios. Para fazer as respostas automáticas, tem aplicativos que fazem essa automação que vocês têm no WhatsApp, no Instagram também. Então, vai direto, a pessoa te manda um oi no direct do Instagram, o próprio robozinho, ele vai direcionando a pessoa até ver, olha, então, por favor, clique aqui e mande um e-mail, ou seja direcionado para esse WhatsApp específico. E aí, qual é mais famoso hoje em dia é o ManyChat. M-A-N-Y, chat, C-H-A-T. Tem a versão gratuita e a versão paga. ManyChat, M-A-N, chat, de chat, C-H-A-T. Tem a versão gratuita e a versão paga. E aí você consegue colocar isso em todas as redes sociais. Você consegue colocar robozinho direcionando para cair no mesmo canal, que de repente é a pessoa que faz o atendimento ao cliente. Você coloca no Google Drive também esses aplicativos a partir de terça-feira?
dos aplicativos. No link, coloca, Fernanda, essa nota, por favor. Tá. Eu achei espetacular a sua O microfone mais fácil, por favor. espetacular a sua palestra, principalmente aquela questão de acolhimento, da afetividade que você demonstra com o usuário que chega, né? Que tem a balinha, isso é importante, tem um aspecto psicológico, né? Muito forte, que resolve muito problema, né? Evita problema. E eu tive no começo lá da delegação um pouco de um atrito em relação a isso. Por quê? Eu colocava café e colocava bala. Só que o pessoal chegava e falava, não, essa certidão está muito cara. E eu vou pegar tudo em bala. Vou pegar tudo em bala, vou tomar tudo de café aqui. Eu registro, eu deixei R$600 de registro, vou tomar R$600 de café aqui. Não tinha isso, você acredita? Acredito que eu tenho poucos de dia. Aí o que eu fiz? Eu comecei, eu falei, não, deve ser só esporádico, né? Vamos continuar mais um pouco. Eu deixei um, dois, 3 meses, eu vi que aquilo tava. Aí o pessoal já não vinha mais com o protocolar. Vinha só para pegar uma bala e tomar café. E ninguém conseguia uma certidão. Você tirou? Sei lá. Aí eu tirei. Falei, agora acabou, agora nem água, não. Agora começar a comprar. Não, o pessoal concorda muito com a gente no balcão. Com essa palestra agora, eu estou pensando atleta em colocar, juntar os dois, colocar bala de café. O café é meio contado, vamos fazer um teste, mas eu achei maravilhoso essa. Eu coloquei. Lá a gente atende uma população que é muito querida, mas muito carente. Assim, na parte de notas, a maioria hoje dos nossos clientes veio das comarcas vizinhas, porque graças a Deus são comarcas grandes, que também têm cartórios com grandes volumes, então às vezes já estão com muito serviço, aí acabam, ou às vezes os próprios colegas encaminhando, ou os próprios usuários da advocacia, imobiliárias, procurando a gente, porque cartórios menores também têm essa facilidade de ser um pouco mais ágil devido à demanda menor de volume de serviço. E nesse público da nossa comarca, eu também tive muita dificuldade, Rafael é testemunha disso, quanto ele me auxiliou nesse sentido, de lidar com essa questão deles chegarem falando exatamente isso. Até que eu percebi que aquilo era cultural. O que a gente tinha que trabalhar? A cultura da comunidade, a cultura externa. A gente fala tanto em cultura organizacional, você já deve ter ouvido falar aqui em outros eventos. Cultura organizacional dentro das empresas. Vocês já pensaram na cultura organizacional fora dela? Existe. A gente precisa trabalhar essa cultura organizacional e o primeiro momento de contato para isso é o atendimento ao cliente. A cultura dele, a realidade dele, o dia a dia dele. Dani, a sua varinha ficava mais próxima de você no balcão ou ficava mais afastada? Não, ela fica bem perto de mim no balcão, por isso que a galera não... Isso inibe, viu? Isso inibe. Se está longe, eles estão livres. Se está pertinho de você... Fica a dica. Fica a dica, não, fica ali. Mas também é um modo de falar, é um pessoal que realmente vem com isso. Tô levando a balinha, beleza, valeu a certidão. Isso é uma questão, inclusive, que vocês precisam, quem monitora a reclamação do cliente, quando chega a reclamação, a gente precisa ver, essa reclamação é pertinente? Ele está reclamando da balinha de menta ou ele está reclamando de algo que é real e eu preciso melhorar internamente? Porque existe a reclamação da balinha de menta, tá? Sendo materializado ou não como uma balinha. Não, normalmente aquele cliente que já recebeu a MG de 1849 para autenticar. Todo mundo acredita nele. E aí você tem que virar para a pessoa e falar, infelizmente eu não posso aceitar. Como não? O banco aceita, mas eu aceito no limite, eu tenho que fazer crediários. E infelizmente a gente tem que virar e falar para o cliente, não. Então é você pegar e você demonstrar para ele que não é um não porque eu não quero, porque eu estou de má vontade, ou porque eu não fui para a sua casa. É um não que é determinado para que ele mesmo tenha uma segurança do que ele está fazendo ali com a gente. Para que
outra pessoa entrega aquele documento que ele perdeu a hora que ele saiu 2 minutos da nossa porta, volte lá e fale, não, mas sou eu sim, ó, por que você não quer? Mas a foto tá preto, mas sou eu, então tá bom, moço, não vou brigar não, vou fazer, tá bom? E não é. Aí ele leva um golpe, aí, enfim, ele passa por N situações, e por de quem ele vai cobrar? Do cartório, do escrevente que fez, do oficial que atendeu. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito, é educar. A minha primeira formação é de magistério, sou professora, me formei em 2003, já completei mais de 20 anos de formação, atuei até 2014, concomitante com cartório por meio de... Alguém teve alguma dúvida que ela é uma professora? Várias, gente, eu sei que eu prometo que na próxima Thalita você me chama de novo, Já está confirmada. Já vou melhorar aqui. E eu percebo que a gente percebia muito isso, essa carência do saber. E por que eles têm carência de saber? Porque eles têm medo de falar com a gente. Eles têm medo de se sentirem pequenos, inferiorizados, ou pior ainda, da gente brigar. Porque eu escuto, ai moça, desculpa eu estar perguntando isso, é que eu nunca fiz isso. Mas assim, não é um ai moça, é um assim, ó. Ai moça, desculpa, olha, eu nunca fiz um cartório, eu nunca tive um cartório antes. Parece que eu vou ser aquela mãe que batia nele na infância, porque ele apanhou na infância dele. Então, vocês têm que entender um contexto muito maior. Cliente não é número estatístico no final do mês na planilha financeira. É também. Mas o cliente, ele é uma vida e uma história que está te procurando para ter uma solução. E você faz parte, naquele momento, daquela vida, daquela história, daquela memória que ele está criando. Você faz parte da solução e sua equipe também deve fazer parte dessa solução. É que eu esqueço, quando eu estou falando com vocês, gente, eu estou nessa que todo mundo aqui é colaborador, que nem né? Só sou eu no caso. Eu unifico a coisa. Mas aos doutores, oficiais, tabeliães e os seus colaboradores, que nós estamos lidando com vidas. Volto a falar, humanizando e digitalizando. Digitalizem os processos, mas não deixem de humanizar quem os recebe. E também não deixem de humanizar os colaboradores que os fazem. Porque muitas vezes na prática do dia a dia, a gente vai fazendo tanta essa automação, e isso eu tenho colegas próximos com quem eu tenho contato, e o próprio colaborador vai perdendo isso. Ele vai se robotizando, ele vai meio que mudando a mentalidade dele para como se ele só fosse um seletor de números, estatística, métricas, e como se o usuário também só fosse os dados para ele alimentar aquela planilha. E não é isso. Uma observação. Você falou de entregar a solução, né? A gente nosso trabalho realmente é resolver os problemas, né? De todos os nossos usuários que adentram a serventia. Alô? Mas assim, não só a gente dá a solução, né? Os colaboradores também precisam trazer a solução, né? Não trazer só para o gestor ou para o titular, trazer só os problemas. Não, você está trazendo o problema, mas traga também a solução. Eu falo, nas reuniões que eu tenho lá, eu falo, olha, traga o problema, para mim é ótimo, eu adoro o problema, só que também traga a possível solução, né? Traga 2 ou 3 soluções. Traga as alternativas. As alternativas, isso é importante, porque é até mais fácil a gente, né, com mais pessoas que trabalham com aquela mesma tarefa, dando várias sugestões, várias alternativas, é até mais fácil de resolver, solucionar isso mais rápido até. O brainstorm que a gente apontou aqui, aquela tabelinha com os post-its, é isso, vem com as soluções. Eu não tenho solução, então junta todo mundo numa sala, o problema é esse, escreve nos post-its quais são as soluções ideais, e aí você não quer junta, às vezes uma com a outra é uma boa ideia, tá? Mas fazer um brainstorm silencioso é uma ótima ideia. Isso, e o Rafa, não só para complementar o pensamento ali do colega, no cartório eu faço reunião semana inteira, 7h30 da manhã, todos os dias nós temos. Separa as equipes, né? Então, quando trazem essa situação, eu já pergunto na hora, qual é a solução na visão dele? Se ele não tiver a solução, todos ali já se unem e eles mesmos já oferecem alguma solução. Então, se eu vejo que não seria para adaptar, eu coloco em melhoria
e falo que vou analisar e logo em seguida já dou o retorno. Então, assim, eu dou a oportunidade deles, quando vem o problema, já virem para a solução. Então, nas próximas, eles já estão vindo, eles já vêm com isso. O roteiro perfeito. O Rafa, ele ficou internando 4 anos na comarca Contigo, ali de Roseira. E lá a gente chegou a ter 3 funcionárias. Depois, quando ele foi entregar a serventia agora no 12º concurso, só tinha 2, uma já tinha se desligado. E lá a gente teve a possibilidade de ter essa experiência de como é atuar com colaboradores. Então, assim, essa parte de gestão, que inclusive quero agradecer a Thalita e ao Júlio, que está ali nos fundos, quantas vezes, né? Hello, dava um salve pra gente ali. E de você também fazer exatamente isso que eu falei, que a Vânia falou, que o Tício falou, trazer isso para o colaborador. Aí eu falo para vocês, educar o colaborador, treinar o colaborador, RCPM. Eu já conversei com 5 colegas da nossa região ali do Vale do Paraíba, e eu perguntei se realmente chegou a fazer aqueles cursinhos da ARPEI, gratuitos, que tem lá na escola da ARPEI. Não. Lá na comarca que a gente estava, quando o Rafa assumiu, nenhuma delas tinha feito nenhum deles. E são todos gratuitos. Certificado por não precisa nem fazer, ela pode fazer na casa dela, mas se ela quiser fazer 5 minutos no almoço dela ali, ela conseguiria. Né? Elas poderiam estar fazendo. Tem federal ou aqui em São Paulo, ela tem lá uma escola. Não, mas quem está em outra CGs, por exemplo, vai assumir justiça civil na Bahia, pode fazer esse curso? Esse curso eu já não sei se a ARPEI da Bahia tem, mas aqui em São Paulo, eu não sei se é a ARPEI Brasil e ela designa para cada estado, mas no acesso da ARPEI em São Paulo, tem todos os módulos, inclusive agora já abriram o módulo dos módulos dessas alterações que vieram para o registro civil, que é o E. E ela simplesmente não tinha feito. Aí vai o oficial passar também esses pedidos para o colaborador, mas o colaborador saber receber e se dispor a isso. A gente tem uma deficiência grande de mão de obra no nosso segmento. Acho que se eu pedir para levantar a mão aqui, não vai ter um que não vai levantar. A dificuldade que exatamente a gente está entrando nisso que eu falei para vocês, nesse conflito de gerações. As pessoas acham realmente que está fazendo vídeo no Instagram, está tudo certo. E não é isso. Não é isso que eu também quis tentar passar aqui para vocês, tá? É que através dessas ferramentas de visibilidade, imagina que a gente está numa avenida. A internet é uma avenida grande. Aí você está no seu cartório, é uma loja. Então você tem que ter o maior destaque possível, a melhor fachada, a mais brilhante, a mais colorida, para que ele olhe para aquilo, que ele olhe para dentro, que ele queira vir até lá, consumir aquela informação, não só aquele serviço, que ele se predisponha a entender o que você está falando e por que você está falando. Então, hoje, você trabalhar com seus colaboradores, que eles venham para a rede social, divulgar, que eles estudem, para também, nesse ponto que eu quero chegar, que eles busquem o conhecimento, que eles trazerem aqui, ganharem reconhecimento, a autoridade, visibilidade, é muito importante. Quem tiver com problema de treinamento de funcionário, temos a doutora Vânia Klim. É só mandar para ela que ela transforma em avisando. E aqui a Thalita já subiu um pouquinho para mim, ela já tinha mostrado. Aqui são as nossas redes. O que eu não consegui passar para vocês, porque eu estou muito nervosa, vocês devem ter percebido, primeira vez que eu venho falar para os colegas. Imagina aqui em frente a tantos doidos, né, do direito. Aqui vocês vão ver que isso é diferente a minha comunicação, tá? Ela é mais clara, ela é mais nítida, ela é mais calma. Para vocês perceberem como ela é poderosa, gente. Se é que vamos lá, um salve para ela. Obrigada, viu? E já pediu a vontade do PPT, depois você me fala. Aqui, peraí, deixa eu ver.